sejam muito bem-vindos a mais um. Firehouse Cast, e hoje estamos aqui com duas presenças ilustres de dois pastores da nossa igreja presbiteriana. Estamos aqui com o pastor Júnior e com o pastor Robson. Não esqueci Robinho. não, tá, pastor? É que eu Robinho. não sabia se eu chamava por Robinho ou se chamava por Robson, né? Querido, já tô acostumado com tudo já. O que você me ofereceu, eu vou estar aceitando. Pastor. E não é pelo o tamanho dele. É que os mais íntimos chamam de Robinho. Eu achei que ia esperar pelo menos 2 amorosamente. minutos antes de começar a agressão. Começar se apresentando, então, vocês Vamos. convidados se apresentando. Por gentileza, pastor Robson. Pastor, povo de Deus, espero que todos estejam bem. Para mim é uma alegria estar aqui participando com vocês, essa meninada jovem, né? Tão promissa diante do Senhor, né? Com um futuro tão brilhante e exercendo ali uma função tão especial. Ali no reino, para quem não me conhece, eu sou o Rob Serivelto. Para quem me conhece, meu nome continua sendo Rob Serivelto, não mudou em nada. Sou pastor da 12ª Igreja Presbiteriana Renovada, sou pastor da IPR há 15 anos, né, completando agora 15 anos de casa, de trajetória. Já atuei em algumas, né, igrejas da região, né, dentro das congregações da 4ª IPR. Sou casado com a Priscila, sou pai do menino mais lindo do mundo, que é o Samuel. Tenho uma preciosidade crescendo ali no ventre da mãezinha dele também, né? Não sabemos se é dele ou se é dela, mas tá chegando aí mais um presentinho para nossa casa. Trabalho com inclusão há 26 anos, principalmente dentro da área do atendimento à pessoa com deficiência auditiva, né? Sou professor e intérprete de Libras e mestrando na área de gestão do conhecimento nas organizações. Estamos aqui para acrescentar de alguma maneira, né? E ainda mais juntamente com esse amigo aqui, que é uma referência, quase um pai para mim, né? Admiro muito. Velho da cara. que Admiro isso. muito, tenho um carinho muito grande, né? Eu sempre falei assim, quando eu crescer, envelhecer, engordar, quero ser igual a ele. Tá chegando Tá no perto, caminho, rapaz. tá no caminho. Que referência, hein? Uma benção na minha vida. Vamos lá, gente, ó, pastor Júnior, nosso querido pastor que cuidou e criou junto com a gente, né, esse projeto tão lindo que é o Firehouse Cast. Pastor Júnior, por gentileza, antes atrás das câmeras, agora na frente delas, seja presente, por gentileza. Que evolução. É. Rapaz, e depois de uma apresentação dessa, eu só vou falar que eu sou eu e pronto. Aí ele vai falar que ele é meu amigo. Sou o filho do pastor Cláudio Schmidt, da Alaís Cavani Schmidt, esposo da Lela, vocês conhecem, mulher de Deus, e uma mulher muito sábia, que ela foi e casou comigo, mulher sábia demais. Sou um dos pastores da 10ª também, e normalmente, como disse o José, estamos atrás das câmeras, que é um dos nossos trabalhos também. A gente gosta disso. E hoje é muito bom estar com vocês aqui, compartilhar experiências, histórias. Estar com esse lindão aqui de Jesus é uma honra. Isso é verdade. Aleluia. A Priscila que o diga, né? Ela não fala mais isso, não. A gente tá casado há 14 anos já, não fala isso mais, não. Pronto. Como vocês podem perceber, o que vai faltar hoje é humor nesse episódio. Ah, gente, muito sério, gente. Mas Aham. vamos já trazendo pra mesa o Qual que é nosso tema, ô, Bia? tema de hoje, exatamente. O nosso tema de hoje é tempo. O que é o tempo na Bíblia? Aonde ele se apresenta? Como ele se apresenta? Se existe um tempo de Deus, o tempo dos homens, se eles se coincidem, se não. A gente trouxe isso para a mesa hoje porque é necessário que a gente entenda e que os nossos sentimentos eles não se confundam com a nossa fé. Então, por isso que a gente está aqui hoje para debater isso e também crescer com vocês que, como o José diz, Eu são também. seminaristas há tanto tempo. Aí você percebeu o tanto, né? Ele envelheceu nós dois. Não, primeiro o cara fala que eu sou como um pai, depois o outro fala tanto tempo. Gente, Os cabelos não os negam. cabelinhos brancos aqui é do pastorado aqui, ó, também, entendeu? É pastor, o cabelo você fica branco na hora. Não, mas Luzes naturais. A gente tem que entender que é um legado. Pra mim, você é um pai, pra ele, você é um avô. Então, esse é o legado que nós deixamos, pastor. E isso é importante. Já entra nessa questão de tempo. Né? Tempo. O que o tempo ele produz? Referência. Verdade. Né? E certeza. ele tem sido uma referência aí pra nossa geração também. E o tempo gera a amizade e liberdade de nós estarmos brincando assim, mas sem ofender e sem ficar ofendido também, né? Oh, que incrível. A gente fica magoado, gente. De vez em quando a gente fica magoado. Senhor, Brincadeira, gente. Vamos começar com as nossas pautas de hoje, então? Quer começar, José? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de tempo, nós temos a linguagem do tempo terreno e a linguagem do tempo divino, né? Que é o Cronos e o Kairos, Cairo. né? Qual que é essa diferença para a gente começar? Como que a gente entende qual que é qual?
Onde a gente coloca nas prateleiras aí pra gente se organizar e começar a desenvolver o resto do tema. Prioridade, prioridade ou beleza? Pode ser por idade. As duas, Vai lá, pastor. as duas é sua. Assim, ó, eu parto do princípio qual? Deus, ele é infinito, ele é atemporal e nós somos finitos. Então, é uma diferença, né, que nem tem como comparar, né? A Bíblia fala que o homem ali após a queda vai ser aí de 120 anos, né? Assim, o tempo dele na Terra. Enquanto Deus, né, a Bíblia diz de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, a nossa mente humana não é nem capaz de imaginar essa eternidade, né? Então, para nós falarmos que Deus, ele passeia no tempo, né, na eternidade, né? Então, Deus não está limitado àquilo que nós estamos. Então, nós estamos, entre aspas, presos no tempo, né? Nós somos limitados a isso, enquanto Deus, né? Ele é infinito e eterno, né? Eu acho interessante, né, fazendo até um acréscimo com o que o José, ele fez essa pergunta, né, ele levantou esse questionamento e com o que o pastor Júnior está falando, a gente precisa entender, às vezes as pessoas em casa não têm ciência o que que é um, o que que é o outro, né? Cronos é o tempo que nós conhecemos como sendo o tempo do homem, o tempo cronológico, né? Esse tempo que ele é contado, ele tem uma base, ele tem uma métrica para nós entendermos, né? O Kairos, ele já é uma referência que nós temos biblicamente para o tempo de Deus. Tá? Então, esse Kairos, essa palavra, né, em grego, que significa esse tempo de Deus, ele já é uma referência que ela não é cronológica, nós tratamos ela como teológica. Por quê? É um entendimento da vontade do querer de Deus, aí perpassa por aquilo que o pastor Júnior está falando, né? Deus, ele habita na eternidade, né? Ele tem essa liberdade de poder se mover entre passado, presente e futuro, tem um conhecimento de tudo. Então, essa administração, essa vida que ele tem no Kairos, traz essa manifestação dentro do Cronos. Então, mesmo havendo essa diferença, existe essa sinergia entre os dois sistemas, né? Tudo aquilo porque nós temos essa influência do Kairos dentro do Cronos, e não necessariamente do Cronos dentro do Kairos. Claro. E a Bíblia já diz, né, que um dia a Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então é para, de fato, explicar para Deus não está preso ao tempo que nós estamos, né? E, pastor, muitas vezes assim a gente fica ansioso, né? Porque a gente fala, não, vou Não, esperar o que tempo de isso. Deus, né? Porque é tudo no tempo dele, o tempo dele é perfeito e tal, tal, tal. Mas assim, gera uma grande ansiedade dentro do nosso coração, né? Porque a gente muitas vezes acaba esquecendo que são tempos diferentes, né? E nós, como filhos, acabamos querendo as coisas sempre na nossa hora, né? Isso vai da natureza humana, né? O que o senhor acha, assim, que a gente pode fazer para tratar de ter uma maturidade maior em relação ao tempo de Deus e a gente entender que não funciona da forma com que a gente quer, é melhor da forma de Deus? Podemos dar algumas respostas, né? Primeiro, assim, vou partir não por mais, não sendo mais ou menos importante. Primeiro, é nós termos a Bíblia como base da nossa fé, né? Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol. E Certo. há tempo para todas as coisas. Então, esse tempo para todas as coisas é para nós, é a nossa vida. Então, lá diz: há tempo de chorar, há tempo de dar risada, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de casar. Então, assim, há tempo para todas as coisas. Então, é nós termos a Bíblia como a nossa base, entendendo que o Kairos de Deus, né? Deus, ele nos propósitos divinos dele, né, eternos dele, ele nos permite viver um tempo dentro do tempo dele, Uhum. né? Então a primeira resposta que eu dou é nós entendermos que a Bíblia fala isso e termos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Certo. Uma outra resposta que eu daria é da nossa intimidade com Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço Deus e mais eu vou confiar nele. Então, Deus, pela graça dele, vai nos permitindo eh, entender
de certa forma, esse tempo dele, e ele vai nos tranquilizando, porque de fato nós somos ansiosos por natureza. E quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, é porque a gente anda ansioso, né? Então, assim, é uma regra bíblica, mais ou menos assim. Quando a Bíblia diz não alguma coisa, é porque a gente faz. E quando fala faça, é porque a gente não faz. Então, então quando diz não andeis ansiosos, porque normalmente a gente é ansioso. Já tá Então, acontecendo. a Bíblia, a minha intimidade com Deus, porque quanto mais eu conheço Deus, mais tranquilo eu vou estar nele e crer que ele está no controle de todas as coisas. E tem uma frase do pastor Hernanes Dias Lopes, que ele fala assim: mesmo que as coisas saiam do meu controle, nunca saem do controle de Deus, né? Então, conhecer Deus é eu entender que ele não trabalha no meu tempo, mas que ele não nem adianta e nem atrasa, né? Aquele episódio de quando Lázaro, né, que morreu e Isso. depois tal, Uhum. e Cristo vai depois de 3 dias, não é isso mesmo? Três Isso dias. mesmo. E uma das irmãs dele ficou 4, louca, 4 né? dias. 4 Quatro dias, dias, isso. obrigado. E uma das irmãs dele, aonde estava o Senhor quando ele morreu? Calma lá, mulher. Tudo está no meu tempo. Então ela, ansiosa, quis dar lição de moral ainda em Cristo. Não é que mulher carnal, né, meu? Que audácia! Audácia falar isso. Então, nós entendemos que mesmo que não está no nosso tempo ou controle, cara, Deus nunca perde o controle, nem atrasa e nem adianta, faz tudo na hora certa, né? Gente, esse termo que o pastor Júnior falou, né, ele não atrasa nem adianta, é algo que nós não respeitamos. Porque nós respeitamos o Cronos, mas o Kairos nós não respeitamos dessa maneira. Não. Porque pro Cronos ali a gente tem tempo para tudo, né? Tem tempo de você colocar o alimento ali para poder começar o cozimento, não pode tirar antes, não pode tirar depois. Agora no Kairos tem que ser na hora que ele quer, tem que ser na hora que Simples. ele deseja. Aí entra nesse problema que até mesmo José comentou, como que nós devemos ter maturidade? Tendo maturidade para poder entender que esse tempo ele trabalha o quê? Um processo. E esse processo que nós não aceitamos, porque o processo com Deus, ele pode ser demorado. Mas a pessoa, quando ela descansa em Deus, ela respeita esse processo. Então não vai ser colocado em prova ali, questionado o tempo que levou, o tempo que demorou. Senão a gente vai estar questionando a vida de José inteira. Pois é. Né? Como que pode, né, um sonhador que Sim. segue, né, os preceitos de Deus daquela maneira, ter que passar por tudo aquilo? Só que a gente vê que no momento que ele entende o processo, no momento que ele vive esse Kairos de Deus, né, e eu gosto de falar sobre isso, né, só teve um momento que José chorou mesmo, que a Bíblia fala que ele chorou e colocou força naquele choro, colocou expressão naquele choro. É no momento que ele vê a promessa de Deus cumprindo. E a promessa de Deus se cumpre no tempo certo, no Kairos certo. Então ele teve maturidade para isso. Ele não chorou quando foi traído, não chorou quando foi vendido. Se fez isso, a Bíblia não comenta, né? Que para a história não teve significado, não teve importância. Mas no momento que Deus cumpriu, que o Kairos aconteceu, se manifestou, ele teve maturidade para poder esperar. Daí ele falou: não, agora não vou aguentar, não. Agora tá um pouquinho mais forte, né? Aí ele chorou na frente dos irmãos dele depois de todo aquele cenário devastoso que aconteceu. E isso que é bacana. Um ponto importantíssimo, que ele disse. No tempo ali, nas fases, Deus foi amadurecendo ele. Se Deus cumprisse já logo, ele não estaria maduro o Não suficiente estaria pronto para viver aquilo. para viver aquilo. Então, o tempo de Deus, Deus está nos preparando, na verdade, para viver aquilo que ele quer para nós, né? E eu vejo assim, muitas pessoas falam, né? Tem essas frasinhas de caminhão, né? Se você não recebeu, porque você não está preparado para isso ainda. E a pessoa não entende que o tempo ele prepara a gente. Demais. O tempo ele não é para preparar um milagre, o tempo é para nos preparar para o milagre. Porque se Deus quiser Sim. fazer acontecer, ele faz acontecer, porque poder para isso ele tem. Mas nós não temos, nós não teríamos condição de estar vivendo aquilo. Né? Até gosto daquilo que Santo Agostinho fala, que Deus ele não vê o tempo passar, ele usa o tempo. Né? Então nós não veremos o tempo passar, Deus vai usar o tempo em nosso favor, porque quando nós estamos respeitando esse processo, e esse processo somente respeita quem tem maturidade. Então a resposta estava na pergunta praticamente que o José fez, né? Falta essa maturidade, porque se a gente tiver maturidade, a gente vai respeitar, entender o Cronos, a gente vai respeitar e entender o Kairos, né? Porque eu falo que ele tem uma sinergia.
né? O Kairos, ele se manifesta muito diante do Cronos quando a pessoa ela tem essa aliança, essa intimidade com Deus, Legal. como o pastor Júnior colocou. E a gente tá, quando tá nesse tempo de espera, né? Passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Às vezes insegurança, vem muitas dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que Deus ouviu minha oração? Será que vai dar certo? E isso é questão de maturidade mesmo. Acho que esse tempo, esse processo é, é realmente uma coisa de Deus mesmo, para preparar a gente não só para aquilo, mas para muito mais. Claro. Me permita também acrescentar aqui algo. Então, eu disse da Bíblia, né? Do nosso relacionamento com Deus, mas também algo que eu aprendi, graças a Deus, Aleluia. é a questão de nós aprendermos com as pessoas mais velhas também, que elas já viveram mais, aprenderam mais. Então, nós termos a humildade o suficiente de nós aprendermos. Meus pais, eles nos deram, nós filhos, né? Nos deram assim, um conselho muito simples, mas que fez e faz uma diferença na minha vida extraordinária. Sempre que nós tivermos a oportunidade de conversar com alguém mais velho, mais experiente, mais sábio, cara, a gente, como posso dizer, de fato, é tirar o melhor proveito possível de conversar, fazer pergunta para nós aprendermos com eles. Então, esses ensinamentos, cara, vai nos deixar maduros e com as histórias que eles já passaram, então a nossa fé vai ser edificada também. Então, nós vamos ficar menos ansiosos também com aqueles que já passaram coisas que nós estivemos passando, né? Aí eu consigo fazer até um desafio maior, pastor. Às vezes não é nem fazer a pergunta certa, né? É você ouvir, né? Você parar Perfeito. para poder analisar a pessoa, porque aquilo ali é um ensinamento, Boa né? demais. O que se compara, eu vou falar agora sem brincadeira, mas o que se compara os meus 37 diante dos 42? 40 só. Hã? 40? 40. Diante dos 40. Redondinho. Redondinho. São 3 anos a mais de experiências a mais que eu. Agora, se eu tiver uma pessoa com 10 anos a mais, são 10 anos de Rapaz, experiência a mais do que eu. E isso é algo que muitas vezes a juventude não vê, pois né? é. Porque chega naquele limite, né, de estresse, de dificuldade, dos impasses, né, que eles estão vivendo, e eles acham que é somente aquilo ali. Não, tem um mundo que eles não conhecem E eles ainda. acham que, assim, com todo respeito ao termo, os velhos já são passados, ultrapassados e quadrados e tal, né? Não, e eles pensam, não, nós pensamos. A gente Não, é que assim, nós três pensamos o que a gente entende. O que dizer? Às vezes a gente pensa que é realidade diferente. É uma realidade diferente, mas é Sim. uma realidade que está sendo vivida com tempo diferente também. Mas só que princípios são irrevogáveis, né? Sim, sim. Isso é muito bom. Muitas vezes os cabelos brancos não são vistos com olhares de admiração, né? Que é E a necessário. Bíblia já tem um provérbio, não lembro o capítulo em cima, que fala assim, que coroa de honra são as cãs, são os cabelos brancos. Então, de fato, são pessoas que a gente pode e deve, né, Se conversar aconselhar e buscar. mais. Agora, uma pergunta para vocês, assim, do ponto de vista de vocês, qual é a passagem bíblica ou a história bíblica que relata firmemente, assim, essa questão do tempo sendo trabalhado no indivíduo, na pessoa, assim, que vocês falam, não, isso aqui me marcou, eu acho isso aqui, eu acho muito importante mesmo. não vale falar de José de novo, tá, pastor? José já passou. Pô, tirou a resposta. Começa fazendo. Meu irmão, eu falei isso ontem. Para mim, Jó capítulo 38, ele reflete algo muito importante que todo ser humano precisa aprender. Porque assim, quando nós falamos acerca de Jó, o que nós lembramos? Era um homem que tinha tudo, um homem que perdeu tudo, um homem que foi fiel a Deus e depois Deus restituiu tudo. O que aconteceu nesse processo? O que aconteceu nesse tempo? O que aconteceu nesse período? Então nós vemos ali o momento que Jó estava sofrendo com toda a dificuldade, né, se coçando com um caco de telha, e ele ousou. A gente não prega sobre isso, né, pastor? Eu, pelo menos, não sou muito de pregar sobre isso, mas ele ousou questionar durante um tempo ali. Os amigos influenciaram muito, né, o pensamento dele. Tá em pecado, E, rapaz. e no momento que ele começa ali, vou questionar, vou perguntar, porque se Deus responde, Deus respondeu. Deus respondeu. Capítulo 38, gente, lê na sua casa, Jó 38, fala acerca do tempo. E que tempo que é isso? Não é somente o tempo que Deus, a gente fica até emocionado. Não é somente o tempo que Deus ele estava mostrando para Jó, mas é o tempo que Jó não conhecia. Porque ele falou assim, ó, se vista como homem, senta e me responda. Aonde que você estava quando eu estava formando toda a terra? Aonde que você estava quando eu estava fazendo separação das águas? Aonde você estava quando você queria correr com cavalos e você não deu força para eles? Aonde que você estava quando eu dei limite para toda a maldade chegar na terra?
E Jó, ele não soube responder nada disso. E a única coisa ali que depois, ao entendimento dele, né? A fidelidade de Deus, né? O poder de Deus. Então, Deus, para poder mostrar e provar algo que estava acontecendo na vida de Jó, Deus foi questionar algo que Jó não conhecia. Então, assim, o tempo não é algo que vai ser esclarecido pra gente. Então, essa passagem, ela sempre mexeu muito comigo. Porque naquele momento, gente, eu falo, eu sou prova disso, né? Uhum. O pessoal pergunta, pastor, você questiona ter sofrido um acidente, ter quebrado o pulso, trabalha com as mãos há 26 anos com Libras? Não questionei em nenhum momento. Não questionei em nenhum momento, porque eu não sei o que Deus estava me livrando, o que Ele estava me livrando, o que Ele estava para me ensinar. Ele está me ensinando muita coisa. Ele está me proporcionando muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa. Então, essa passagem, não é nem José. Para mim, essa passagem de Jó é algo assim que mexe muito comigo. Gente, Jó capítulo 38, dá uma olhada lá. Pra você, Pastor Júnior. Eu vou falar sobre Jesus. Não. Eu acho assim, também é a história de Jesus que veio com propósitos definidos e ele esperar o tempo certo dele se revelar, das coisas acontecerem e de Deus realizar tudo aquilo que fez. Então, esse período, né? A Bíblia só conta o nascimento dele, aquele fato dele com os mestres lá e tal, na sua adolescência, né? E depois com os 30 anos, quando inicia o seu ministério. Então, ele soube, né, esperar o tempo de Deus para que ele estiver de fato vivendo aquilo que Deus tinha para ele. Então, a Bíblia não conta mais se ele foi ansioso ou não, né? Mas ele soube esperar o tempo certo. Assim, vou pôr aqui um termo muito usado hoje em dia. Esperou o tempo certo de brilhar, né? Então, foi de fato, se colocou na vontade de Deus, Pai. Então, aquilo que o Senhor tiver na hora, no lugar, beleza, né? Então, é saber esperar também, né? Pastor, o senhor tá com quanto tempo de ministério? De ministério, 11 anos. E o senhor, Pastor Robson? 15 anos completei agora, em 15 novembro. anos e 11 anos. Assim, o nosso último episódio foi sobre chamado, Uhum. né? E uma coisa que tem Com muito a vaso ver maior. com vaso maior rede. Aí é um nível diferente, né? É um nível mais amplo. E assim, uma coisa que tem muito a ver com, com o tempo é chamado, né? Como que foi assim para vocês quando vocês eram mais novos, esse tempo de preparação do chamado até se tornarem pastores, né? Porque querendo ou não, eu acredito que vocês devem ter começado bem novos, né, no seminário, mas já deveriam ter uma maturidade, já deveriam ter uma visão à frente já. E como que foi esse tempo assim de espera, de preparo para chegar na posição que vocês estão hoje? Treinamento. Eu costumo dizer muito sobre isso. Eu fui treinado por um grande líder, né? Pastor Dorival Pinheiro, pastor da Quarta IPR de Maringá atualmente, né? Presidente da Quarta IPR de Maringá. Ele viu em mim algo que eu não enxergava ainda, porque financeiramente eu não tinha condição, né? De estar indo para o seminário, de ser pastor. Referência familiar, não tive nenhuma, né? Então, assim, o pastor Dorival ele viu algo em mim e ele começou a produzir aquilo em mim, né? Ele começou a trabalhar isso em mim. Então, eu fui treinado muito cedo para ser pastor, fui preparado para ser pastor. Então, fui corrigido muitas vezes na simplicidade, né? Eu tive que ter maturidade em momentos que eu não tinha, eu era apenas um adolescente, era apenas um jovem. Fui líder de todos os departamentos da igreja, eu só não pregava. Sério. Eu dirigia culto, líder de departamento, teatro, coreografia, jovens, adolescentes, louvor, Libras. Passei por Quem tudo. sabe? Passei por tudo e eu só não pregava. Eu fui pregar quando eu estava no seminário. Então, assim, foi algo que eu fui treinado o tempo inteiro. Então, se não tem uma inspiração, se eu não tenho. Eu tive uma costa quente, eu sou grato a Deus por isso. Mas meu chamado ele aconteceu de uma maneira assim, bem natural e de uma maneira bem imposta pelo meu líder. Ele me jogou na piscina e falou: nada, eu tô aqui para te ajudar no que é Se preciso. vira. Ele me colocou dessa maneira. Então, assim, foi bem natural, não foi algo que eu busquei, que eu tive uma revelação, um sonho, que Deus desceu, mostrou uma mensagem, não foi. Né? Foi algo assim bem prático mesmo, né? Ele viu que eu tinha um chamado, eu tinha essa promessa de Deus, eu estava aceitando esse chamado, eu estava entendendo que eu tinha que viver aquele processo. Gostei dessa palavra. Aleluia.
E o senhor, pastor Ô, Júnior? Bia, abre aí, então, mas já Já que que a você Bíblia trouxe a tá Bíblia, aqui, é 2 Pedro 1,4. Vamos lá. Vamos O lá. que diz para nós aí? É 2 Pedro, é depois de 1 Pedro. Bia, ô glória, facinho. vou achar. Vamos ver se a Bia tá crente. Lá, Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro. 1,4. O senhor quer ler? Pode ler. Posso ler? Sua doce voz. Ela não tá Vou enxergando. enxergar. Quer que eu leia, Bia? Posso oferecer meu óculos, mas Não, não, pouco não. grau. Agora vai. É. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem comparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Esse texto, quando eu li ele a primeira vez, veio muito, muito forte. Então, fala que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então, eu creio, como já disse o pastor Robinho, teve promessa de Deus de muito cedo. Você vai ser pastor, cara, aleluia, isso aí. Então, para que servem as promessas de Deus? Primeiro, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, Deus nos dá as suas promessas para que a gente comece a entender. Pô, Deus tem uma obra na minha vida. Deus tem uma obra na minha vida. Então, quando a gente passa a entender isso, vem a questão da responsabilidade. Eu acho que a maioria dos pastores sérios, pastores que entendem o chamado de Deus, como sendo de Deus e é para Deus, né? Eles não se sentem prontos para isso. Fala, cara, é uma responsabilidade extraordinária, enorme, grande. Então, primeiro, para que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Então, Deus vai incutindo em nós, colocando em nós, nos preenchendo com essa fé de que, de fato, Ele tem uma obra na nossa vida. Né? Exemplo, vocês sabem aqui, né, os presentes, para quem não conhece a minha história, a questão da minha fala, das abelhas e tal. Então, eu sempre tive um algo a mais, né, por causa desse acidente com as abelhas na minha infância e que gerou essa dificuldade na minha fala. E pastor fala, né, velho? Então, precisa falar. Pastor prega, dá aula, dá conselho, enfim, precisa usar a fala, É um né? instrumento, né? É um dos instrumentos, e outros têm as mãos, aleluia, glória a Deus. Boa parte delas. Ou metade, pelo menos. Eu me segurei. Agora só, né? Falei primeiro. Não fui eu. Já foi. Mas isso que é bacana, que Deus vai trabalhando em nós. Deus vai nos mostrando, dia após dia, nos provando que essa promessa não é algo assim à toa. E que essa promessa, então, tem um texto bíblico, enfim, que fala: fiel é aquele que fez a promessa, né? Então, se Deus fez uma promessa em nós, é porque Ele pode e vai cumprir. Quando? No tempo dele. Então, então assim, né? Então, desde a minha infância que eu ouço, você vai ser pastor, você vai pregar. Então, e um dos conselhos que meus pais também me deram, simples, porém muito bom, falou assim: filho, já que você vai ser pastor e pregar, o mínimo que você pode ter é conhecimento bíblico. Então, se vira e estuda a Bíblia. Então, assim, são coisas que Deus vai amadurecendo. Exemplo, quando nós estudamos, né, a teologia, o Antigo Testamento Bíblico, né? Então, uma das coisas que nós vemos lá é que a promessa de Deus referente a Cristo, ela é progressiva. Ela começou pequena e foi aumentando até que se cumpriu. Então, falando de mim, então desde a minha infância que eu ouço isso, então foi crescendo, fui amadurecendo até o tempo que eu falei: Deus, então já que é isso que de fato o Senhor tem, então vamos nessa e bora. Mas só que esse senso de responsabilidade, porque nós cuidarmos de almas, cara, É uma grande responsabilidade. então, assim, nós não podemos levar de qualquer maneira, porque, assim, de fato, como Deus, pela
graça dele nos fez líderes e pastores, é claro que nós sabemos que a capacitação vem dele, isso aí é fato, mas tem a nossa parte também. E se nós não fizermos a nossa parte bem feito, e a Bíblia já diz, né, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Porque nós estamos cuidando de almas de vidas, e as pessoas, como já foi falado aqui, as pessoas vão ver em nós referenciais. Exemplo, vocês três aqui já foram no vôlei, que eu vou lá, e vocês sabem Sim. como que é o clima. Então, exemplo, eu sou o pastor mais sério da... Ô, gente, por que vocês riram? Então vocês sabem que eu brinco, que eu sou zoeira e tal, mas só que eu percebo lá o quê? Que se eu falo alguma coisa, o pessoal fala assim, o que, pastor? Tem um peso, né? Você tem. disse isso? Entendi o peso. Tá? De repente, conversa com você, né? Deus tá me usando todo Natal, eu não tava nem Entendeu? Tá vendo? sabendo. Tá vendo? Então, assim, de fato, cai sobre nós daí essa responsabilidade. Então, tudo que a gente fala, faz, como faz, tem esse peso, de fato, né? Gente, a sua pergunta é uma pergunta muito aberta e muito perigosa, porque assim, ampla. é uma construção que nós Sim. fazemos, né? Uhum. Não é uma coisa assim que nós ligamos aí, por exemplo, na adolescência, com 13 anos, descobri que ia ser pastor e tudo pronto, minha vida foi definida. Não foi. Assim que É uma funciona. coisa que a gente constrói o tempo inteiro, né? Com E eu certeza. senti muito quando o pastor mencionou sobre isso, o peso que nós temos na vida das pessoas. Né? Acho que é uma experiência que mudou a minha vida, que eu fui entender, falei, gente, eu sou pastor. Eu tenho que entender que eu não posso levar de qualquer maneira, ser de Com qualquer maneira. certeza. Foi a primeira mulher grávida que eu pastoreei. Primeira grávida. Ela chegou pra mim e falou assim, pastor, eu tô grávida e tudo. Ai, que benção, eu amo criança e amo a terceira idade, que é a minha forma mais simples de pastorear. E eu falei, que coisa linda, então vai nascer um Robson ou uma Priscila? Priscila é minha esposa, né? E ela falou assim, pastor, nós não sabemos ainda, né? Mas em breve eu falo se vai ser Robson ou se vai ser Priscila. Fiz uma brincadeira. Ok. Tá lá, a Priscila completou 14 anos. Meu Deus. Eita! Né? Eu do céu. defini a vida de uma adolescente, né? Não, Aí, Imagina. tipo assim, pra todo mundo que pergunta, nossa, por que a tua mãe colocou o nome de Priscila? Porque o pastor mandou. Meu Deus Né? do céu, gente. Mas o seu pastor que tá lá na igreja? Não, ele tá lá em Maringá agora, né? Nem conheci ele direito, porque eu saí da igreja, ela tinha 3 anos de idade. E eu falo assim, meu Deus, eu defini a vida de uma pessoa. você brincou de uma forma boba, vocês Eu vão me ter. senti homenageado, mas assim. Ok. Mas Só que é viu uma o No coisa peso caso, que a é um tem. Priscila peso. foi homenageada, né? É. Não, mas seria o Robson também, né? É. Ok, pra Se ser gêmeos. fosse, Mas é uma coisa assim, nós definimos a vida da pessoa. Então, assim, são palavras de cura, né? São palavras que ferem, são palavras que consertam, que Verdade. corrigem, né? Que levam à salvação, como também podem tirar. verdade. Então, assim, é um peso. Por isso que eu falo assim, a sua questão, né, que você colocou, ela é muito aberta, né? Eu queria ver onde o Júnior ia começar e onde ele ia tentar terminar. Ele não terminou. Ele não conseguiu terminar, porque Claro. pra gente o Aham. chamado ele é algo muito, muito aberto, porque ele não para, ele é cíclico, né? Sim. A gente vai aprendendo, vai renovando, vai É entendendo, progressivo, né? amadurecendo e tudo, então a gente não para esse sistema, né? Então é muito cíclico tudo isso, porque faz parte desse tempo, né? Com certeza. Mas algo assim, fechar então aqui a minha parte quanto a isso, é que assim, nós nunca vamos estar prontos 100%. Nós vamos ser construídos o tempo todo e com cada pessoa que a gente lidera, cada lugar que nós vamos, Deus sempre está trabalhando, agindo e Deus vai usando pessoas, né? Como diz o pastor. Vamos pegar essa parte, olhar para aquela câmera ali, ele usou o termo correto. Gente, nós não estamos prontos, tá? O pastor nem sempre está pronto. Ele está aprendendo, está amadurecendo. Coloquei no geral, tá? Não tô falando dele não, tô apontando para ele aqui porque ele falou, Rapaz, mas eu gostei dessa frase, a gente tá pegando o gancho ali, tá falando para você. eu sou Pastor menos então. não está pronto. Se você não está pronto, então eu tô longe disso. Mas Mas é verdade. só que muitas pessoas esperam que A o pastor perfeição, seja né? perfeitão. Cara, eu Não sou o é tipo de pastor que eu sempre deixei muito claro isso. Cara, eu não sou perfeito. Claro que eu procuro ser exemplo, como Paulo disse a Timóteo, ser tu, porém, o exemplo dos fiéis no trato, no amor, nisso, aquilo, outro. Então, a gente procura ser. Mas só que essa imagem, eu sou o cara, eu sou perfeito, cara, nunca Não existe. Não, mas a gente até essa humildade de reconhecer, né? Nós não somos perfeitos, já é usado como uma referência para muita gente. Com certeza. Porque hoje muitas pessoas não têm isso, ou têm isso de uma forma exacerbada.
né, vem aquela referência e se vê o pastor Júnior jogando vôlei, por exemplo, não vai querer ir na igreja mais. Não tô dizendo nada. Ah, Não, eu tô dizendo que o time oposto sofre. eu falo, receba e dou, pronto. Complicado mesmo. Tem que preservar uma imagem, não só sua, né? Como coletivo. Sim, Com Porque certeza. às vezes são todos os pastores agora que têm aquele defeito que aquele pastor tem. E a pessoa deixa de ver o pastor como homem e vê como uma santidade. Pois é. Isso que é errado, né? A minha avó, por parte de mãe que já partiu para glória, ela sempre falava a frase assim. Na época que ela era católica, depois se converteu e tal, e ela falou assim: olha, o padre em cima do púlpito é um homem de Deus. O padre fora do púlpito é um homem normal. Acabou. Então, de fato, nós somos pessoas. gente, não, a gente aprende, mano. A gente aprende. É por isso que eu falo, gente, esse momento de vôlei pra gente é cura, né? Demais. É cura, porque a gente consegue ser pessoas normais, mas pras pessoas que estão ali, eles nos tratam não como pessoas normais, né? Essa é uma realidade, um peso Com que a certeza. gente carrega, e eu vejo muito isso, né, de uma forma brilhante na vida do Pastor Júnior. Primeiro e único elogio que vai sair essa noite, mano. Inclusive, falando sobre o vôlei, para nós é um tempo de descanso, né? Muitas vezes um tempo de descanso mental, até um estímulo físico, mas falando do Cronos, que é o nosso tempo terreno, nós precisamos também do tempo de descanso, porque muitas vezes nós estamos muito ligados na rotina, com o trabalho, estudo, família, tudo mais, e a gente acaba esquecendo de reservar um tempo para descansar. Hoje, como vocês enxergam a importância desse tempo de descanso, como a gente deve tratar isso, de uma forma saudável? Descanso, se é de comer, de passar no cabelo. O que que é isso? Existe isso? É mito? Não, porque é um desafio. É um desafio pra gente, mas é algo necessário, tá, pessoal? Isso eu falo pra todo mundo. Na nossa posição, não somente como pastor, mas como marido, né, como pai, né? Eu sou estudante, eu faço faculdade, eu faço mestrado, eu Sou trabalho, professor sou professor e de tudo. Tem minha teologia. atuação de teologia. Tem É aluno no EAD, aluno. aluno presencial também. A Bia foi minha aluna, ganhou ótimas notas. Eu Diga-se também de fui aluna passagem. dele, também fui Hã? aluna dos dois Mas aqui. ele não falou das suas notas. É. Matérias diferentes, né? Fica um Tudo clima, bem, fica tudo um clima bem. aberto É aqui. porque você. A fala agora é sua. Deixa eu continuar então. As Não, notas foram boas, então. eu tô quieto na minha. Graças a Deus. E eu falo assim, não é somente tempo de descanso, porque o que que as pessoas pensam, né? Tempo de descanso é você ficar parado sem fazer nada. Pra muita Uhum. gente isso é impossível. Às vezes o tempo de descanso é você ter um tempo de qualidade. Tempo de qualidade com quem? Hoje a minha realidade é ter um tempo de qualidade com meu filho e com a minha esposa, né? Sendo o Robson, né? Não sendo o pastor da igreja, não sendo o professor Sim. do aluno, não sendo o aluno da professora, né? Mas sendo o marido da minha esposa, sendo o pai do meu filho, é viver esse tempo de qualidade com eles. E às vezes, gente, é uma realidade, eu não vou sentar pra assistir TV. Né? Não vou conseguir sentar pra assistir TV. Vou ter que jogar videogame, vou ter que brincar de lutinha, vou ter que fazer comida, vou ter que lavar uma louça. Mas é um tempo de qualidade que eu preciso, porque senão a gente vive naquele automático, né? Vivendo o trabalhar do Cronos ali sobre a gente e deixa de entender que esse descanso que o José falou faz parte do Cronos, mas também é um presente do Kairos também. Porque é uma realidade que ele deixou. Porque, gente, ele não precisa descansar. Mas quando fala ao sétimo dia ele descansou, né? A gente fica imaginando que o tereré celestial de Deus ali, né? Não. Mas é uma realidade, é um ensinamento que ele queria trazer pra gente, né? Uma realidade que ele queria que nós vivêssemos. E nós precisamos viver isso. Com certeza. E eu parto de um outro princípio também. Como nós cuidamos de pessoas, para nós podermos dar um cuidado bom, nós precisamos estar bem. Então, exemplo, eu conheço pastores que eles acham o máximo de mostrar que eles não têm tempo para dormir direito, não têm tempo para não sei o quê, cara. Assim, falando eu, é claro que eu entendo que existem realidades e realidades, contextos e contextos. Mas só que se eu não cuidar de mim, cara, eu não estarei apto para cuidar das outras pessoas. E vocês sabem, né, já fazem dois anos e alguns meses que eu precisei mudar a minha rotina para cuidar da minha mãe, que está em um tempo aí em enfermidade. Então eu entendo que para eu poder cuidar dela, eu preciso estar bem. E o vôlei, vocês sabem disso, é uma das coisas que tem me ajudado muito, porque lá a gente dá risada, a gente brinca, a cabeça fica muito boa. Então, de fato, nós precisamos
estar bem. E o próprio Paulo disse para o jovem pastor Timóteo: cara, cuida de ti mesmo. É porque cuidando de você, você vai estar apto a cuidar das outras pessoas. Então, é um mínimo. Um mínimo que nós precisamos ter e a igreja precisa entender isso. Porque a igreja muitas vezes cobra, não, é porque o pastor precisa estar em tudo, fazer tudo, mas ele tem que ser o cara. Cara, peraí, meu. Nós somos humanos também, como já foi falado, não somos perfeitos, não estamos prontos, mas nós precisamos é, ter esse o cuidado para que a gente não pire também e para que a gente possa cuidar bem das outras pessoas também, né? Até porque o ofício, o chamado pastoral, ele é 24 horas, né? Com certeza. Então não tem dessa. Cheguei em casa às 6 da tarde, acabou, desligou a chavinha. Não existe Ah, isso. Deu madrugada, falei, caramba, pra quem que eu vou ligar? Pastor. É a justo. primeira coisa que vem na cabeça. Então, quando a pessoa é cuidada, tem uma relação saudável com os pastores, o pastor é a pessoa que a gente acaba procurando, né? Isso é bom, né? Graças a Deus por isso que Deus nos permite cuidar e que as pessoas enxergam isso em nós também, né? Uhum. Glória a Deus por isso. É importante ver aquela sensação de dever cumprido, né? Oh, Isso acontece nesses momentos. Mas o que cabe a gente entender, pegando essa pergunta aí, né? Fica até o esclarecimento para quem tá ouvindo. Como entender qual é o momento que a gente tem que descansar? Quando a gente está vivendo aquela cronologia, né? Aquele tempo que é regrado, né? Qual é o tempo que é regrado? Trabalho. Quando você traz trabalho para tua casa, quando você traz estudo exacerbado para dentro da tua casa, né? Quando você traz outro questionamento para dentro da tua casa que não tem que estar ali, você não está vivendo seu tempo de descanso, não está vivendo seu tempo de qualidade. Então tem assuntos, né, por exemplo, de igreja que eu e minha esposa, a gente conversa do portão para fora de casa, não é nem da porta para fora. A gente chega em casa, a gente fala assim, parou. perfeito. Então, assim, parou, somos nós, seres humanos, ali o que a gente precisa estar vivendo, e se receber uma ligação para poder socorrer qualquer pessoa na igreja, nós vamos. Né? Eu até falo assim, uma experiência doida que a gente viveu agora nesse último ano, tentei pegar férias, tá? De pastor pega férias de vez em quando. Tentei pegar férias, minha primeira férias na minha vida como pastor, Outro mito. organizadinho, gente, mas é sério, foi bonito. Eu romantizei o período, falei assim, vou descansar, vou pegar férias da igreja, a igreja me abençoou, o conselho foi maravilhoso, perfeito. Primeiro dia de férias, o que eu tava fazendo? Tava na igreja. Né? Segundo dia de férias, eu tava atendendo na igreja. Terceiro dia, minha esposa organizou um jantar pra gente sair pra poder descansar. Ela ficou em casa porque eu fui na igreja atender. Quando eu cheguei, eu pensei assim, ela vai estar dormindo, né? Vou até usar o momento aqui, né? Ela vai estar dormindo, no outro dia eu vou apanhar, né? Vai acontecer alguma coisa. Tá tranquilo. Não aconteceu o jeito que eu esperava. Ela me esperou acordada. E foi assim, Apanhou no mesmo dia. 2 horas. 2 horas. O Cronos foi bem utilizado ali. Receba. Apanhando de cabeça baixa, né? Porque eu tive toda a culpa do mundo. No outro dia, estou falando prazo de 24 horas, um Cronos de 24 horas. O que a Digníssima faz? Ela marca um atendimento. Olha Ela só. fala assim: a gente vai fazer uma visita porque a gente precisa atender uma mulher. Nas nossas férias. A gente começou a dar risada. Então, assim, de todos os dias que a gente programou, 4 dias a gente parou. Os outros, não teve descanso. Não teve. Então, assim, uma má organização nossa, né? Parte disso. Outra parte ali é algo que é necessário, né? A gente sabe disso. Mas aquilo que não é necessário, a gente tem que trabalhar muito bem e respeitar esse Ah. tempo que nós precisamos, né? Ô, pastor, Só um pouquinho só. E eu aprendi, cara. Férias, sai fora, velho. Sai, fica vaza. longe, liga celular. E se ficar aqui na cidade, cara, você vai atender. Então, olha. Não, eu tô falando desse jeito. Eu falei o ano passado, gente. Olha que vida de pastor. O tema tá mudando, mas faz parte Pode do tema. continuar. Eu organizei minhas férias. Fiquei 20 dias aqui na cidade de Maringá, somos da cidade de Maringá. 20 dias aqui, 10 dias eu fui pra Fortaleza, né? Glória a Deus. Vamos pra fora. Primeira vez que eu tô viajando com a minha esposa, coloquei todo mundo dentro do avião, vamos pra Fortaleza. Chegamos lá, a gente conheceu uma família de missionários. Ô, Jesus. Mesma noite eu tive um sonho com a esposa do missionário. Olha só. E eu falei pra minha, a gente não pode ir embora sem antes eu orar por ela. E eu, assim, fiquei retendo aquela oração até o penúltimo dia da gente voltar. 10 dias que a gente ficou em Fortaleza. 10 dias. Penúltimo dia, todo mundo que tava ali na vizinha, a gente deu as mãos, em vez da gente ir pra praia, como todo mundo combinou, né, churrasco. Não, a gente ficou em oração ali, orando pelos missionários. Somos amigos aí, graças a Deus, mas não adianta fugir não, filho. Quem Não tem adianta, chamado não tem certo. escolha não.
A gente Viver. tenta, a gente se organiza, planeja pra isso. Com Mas certeza. às vezes sai um pouquinho do controle, né? No tempo de Deus, né? Ei, Não, eu só ia pedir pro senhor explicar pra galera que as férias que os pastores tiram não é férias de Deus, não, tá? É férias do ofício da igreja, né? é que muita gente pensa isso, né? Muita gente questiona, U- tá? É. Usa Muita aquela gente Boa. desculpa, questiona né? isso. Jesus Vamos, não tira férias. Falei, pois é, gente, vamos foi dar o direito de crucificado, o defesa. ministério dele foi diferente, né? É algo completamente diferente. Nós precisamos, para poder continuar efetivos, né? Efetivos na obra. A cabeça precisa descansar, Com né? certeza. Porque senão, se a gente for nessa pegada como muitos pastores, né? E eu admiro, né? Os pastores que fizeram isso. Não sei se eu consigo respeitar tudo, mas admiro nessa tentativa, porque a gente vê que não consegue, gente. Não dá. Não consegue. Você precisa parar, você precisa descansar, porque senão cobaia disso e refém disso, né? E quem vai sofrer com isso as consequências é a própria família. Com Né? E que certeza. adianta ganhar o mundo inteiro, né? Resgatar uma casa e acabar perdendo de dentro da sua própria prole, né? Sua própria família. Então, isso eu Eita! olho pra dentro também, deixa eu parar de falar. Vamos lá. Direito à palavra? Não, vai lá. Vocês aí Não vai se continuam. defender também, não. Não, já Já defendeu falou toda. tudo. Eu já fiquei Já com a pior defendeu parte. toda a classe já. Assim, então eu parto desse princípio, né? Um crente que acha que tirar férias é tirar férias de Deus tem alguma coisa errada, né? Mas Porque, existe, pastor. ok, eu sei que Infelizmente existe, mas pastor precisa de férias, então apoie o seu pastor, abençoa ele, ora por ele, aleluia. Campanha Pastores Unidos jamais serão vencidos. Gente, deixa eu dar uma dica. Não sei que presente dá, não sei que camisa dá pro pastor. A gente paga uma viagem pra ele vai ficar muito feliz. Oh, aleluia. Fechou. Muito bom. Mais uma perguntinha só pra gente finalizar, rapidinho. Teve algum momento da vida de vocês que vocês sentiram que o Cronos se encaixou com o Kairos e ali vocês entenderam, tô vivendo o tempo de Deus na minha vida hoje? Excelente pergunta. O pastor Robson fez o rosto pra mim. Vou falar a minha experiência, a minha vida, né? Então, como já disse, então desde a minha infância eu ouço, você vai ser pastor e tal. Já disse, né? Sou filho de pastor, né? Tenho o meu pai como minha referência também, mesmo não sendo perfeito, como foi dito, mas é um homem de Deus, um homem honrado, íntegro, fiel, enfim. Mas Deus nos permitiu irmos lá para Mispa, né? A nossa missão Priscila e Áquila, fomos para lá em 2014. Foi algo assim que Deus fez de uma forma muito rápida e muito certa, que não tivemos dúvida. Estando na Mispa, então, que veio daí a consagração pastoral, logo depois, né, depois de 3 anos, se não me engano, a ordenação pastoral daí. Na MISPA, Deus nos permitiu lançarmos o GEM, os Jovens em Missão. Então, dentro da base da MISPA, nós fazíamos a EMUF, a Escola de Missões Urbanas de Férias, que tem até hoje em dia também. Nós fizemos muitos trabalhos fora da MISPA, em igrejas, escolas, em praça pública. Então, de fato, nós vivendo esse tempo todo, nós vimos, cara, as promessas de Deus estão se cumprindo. Então, o Kairos de Deus está no nosso Cronos, ou o nosso Sim. Cronos está se encaixando, né, no Kairos de Deus. Então, de fato, assim, quando Deus nos permite viver esse tempo, a gente fala, cara, é isso, velho. Tudo aquilo que nós ouvimos de anos e Deus foi construindo, estamos vivendo agora para a glória do nome dele, né? Incrível. Eu olhei pro Júnior porque assim, eu vi muito forte isso que você perguntou, porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida e pode pensar o que for, mas é o que rege, né? O meu ministério e aquilo que eu acredito, né? Mas várias vezes Deus falou pra mim que ele ia me colocar no meio dos grandes, só que não era pra eu esquecer de onde eu saí. Né? Então Deus já estava trabalhando até uma humildade no meu coração que vai ser treinada, trabalhada em algum momento. Graças a Deus, por enquanto não teve nada disso. Mas tudo que eu vivo na minha vida, eu vejo que é esse cumprimento da promessa de Deus. Então, ministerialmente, né, a posição que eu estou hoje, né, pastor há 15 anos, todas as igrejas que eu pastorei, independente do tamanho, independente da quantia de pessoas, independente da beleza do tempo, arrecadação, eu sempre me via como uma pessoa improvável para poder estar lá. Então, o tempo ele não vai trabalhar isso na minha vida.
Não vai chegar um momento que eu vou pensar assim, é correto eu estar aqui, né? Eu mereci estar aqui. Não, não mereço. Só que tem algo na minha vida ministerial que entra também muito no ponto que a Bia falou. Na minha vida profissional, eu sou intérprete de Libras há 26 anos, trabalho com acessibilidade há 26 anos, e em 2020, tem data isso, gente, em 2023 eu saí de Maringá, fui contratado para poder trabalhar. Pode falar de política? Então, só pontuar nesse sentido, dependendo do que eu vou falar ali, beleza. Mas assim, eu saí de Maringá para poder trabalhar com Michele Bolsonaro, Uhum. né? Uma referência na área da Esse tipo de acessibilidade política pode muito. de- Brincadeira. na área da Libras, E né? ela é referência de livros. Referência, Então, referência. Então, assim, eu ok. saí de Maringá porque eu fui contratado para trabalhar na equipe dela em Curitiba. Quando eu coloquei meu pé em Curitiba para poder trabalhar, minha esposa, ela falou para mim assim: lembra do que eu te falei em 2018? Gente, veio um filme na minha cabeça, aí entra o Cronos me fazendo lembrar de algo que foi em 2018, dia 1º de janeiro, né, até mesmo o horário, né, subi na Isso. rampa do palácio, né, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, na posse deles, a Michele Bolsonaro fez um discurso em Libras, né, algo que nunca aconteceu na história. Sim. E eu trabalho com Libra, gente. Então aquilo lá, a lágrima desceu, não pela pessoa, presidente, vice-presidente, primeira-dama, mas pela Libras que estava ali, né, então é algo que mexeu muito comigo. E a minha esposa falou assim, ó, você vai trabalhar com ela algum dia. E eu falei assim, isso mesmo, amor, vamos vender nossa casa, vamos vender nossa moto, vamos pra Brasília, daí eu vou chegar lá, vou colocar um cartaz, ela vai olhar pra mim, e a Priscila me interrompeu na hora. Ela falou assim, eu tô falando sério. Você Só. vai trabalhar com ela. Toma. Porque ela viu que eu fiquei emocionado com aquilo. E é interessante, né? Eu falo assim, entra no ponto de José. Vou falar de José agora. José da Bíblia. Tá? Agora pode. Agora pode. Sabe aquele momento que você entende que é cumprimento de promessa? No último ano do Bolsonaro, ele veio para Maringá, eu trabalhei, peguei na mão do homem, fiquei do lado dele, trabalhei com ele aqui na cidade de Maringá. Tudo bem, foi um dia de trabalho. Mas no outro ano, quando eu fui trabalhar com a Michele Bolsonaro, ali eu lembrei da promessa de Deus. Legal. Mas Deus já tinha cumprido um ano antes, né? E mesmo assim eu não estava atento, né? Então o Kairos ali não foi respeitado pelo meu Cronos não foi entendido dentro do Kairos, né? Só que nesse dia eu vi, né, o cumprimento de uma promessa feita da maneira mais simples, Que né? Deus não usou uma mulher do coque, usou minha esposa, né, para poder mostrar que o tempo de Deus ele tá controlando minha vida, administrando meus passos ali da melhor maneira. Então eu vou parar de falar porque senão eu vou embora. É lindo isso, Legal. porque em nenhum momento ali a gente tá tratando do homem em si, né? Não entrando nessa pauta de política e tudo mais. Sim, sobre ele ter uma palavra sobre a vida dele e ele ver diante dos olhos dele, e da família e tudo mais, que aquilo realmente se cumpriu. Isso é muito bonito. A mesma coisa com o pastor Júnior, dele parar e ter a noção de falar assim: olha só o que eu tô vivendo. É a promessa de Deus sobre a minha vida. Tudo se encaixou e tudo se encontrou. Isso é muito lindo sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. Vamos caminhando agora para o final de mais um Firehouse Cast. Pois é, notícia triste. O Notícia tempo triste, voa, né? Porque o tempo voou, Cronos, literalmente. ele não volta. Exatamente. E eu acho que não é da época de vocês três. Provavelmente não. Tinha um comercial. O Eu tempo acho que não. passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos. Ele ficou com vergonha. Cara, da época do Bamerindos e tinha uns mexicanos, aquele chapelão grandão, assim, cantando essa música, velho. Bamerindos era o quê? Time de futebol? Um banco. Claro, considerações finais. Uma palavrinha rápida aí pro pessoal sobre tempo. Meus queridos, passamos aqui uma hora e pouquinho, né, conversando com você, falando sobre tempo, mas o tempo que nós passamos aqui pode não explicar muita coisa no tempo que você está vivendo, tá? Mas entenda aquilo que é Cronos, entenda aquilo que é Kairos, entenda que Deus está no controle de tudo, né? E o teu Cronos ele vai ser trabalhado pelo Kairos de Deus, tá? E você vai se ver dentro desse tempo de Deus na tua vida também, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Coloque o seu tempo no tempo de Deus, que o seu tempo não será desperdiçado. Aleluia. Nós encerramos? Encerramos. Encerramos. Gente, muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui assistindo foram abençoados juntamente com nós aqui, né, Bia? Muito. Assistindo esse episódio. Bia, você tem alguma coisa para adicionar? Bom pra Ou acrescentar. tirar, né? Não, tirar não. Gente, que momento maravilhoso. Esse tempo aqui foi maravilhoso com vocês hoje. Eu pude crescer muito com os meus professores e meu irmão na fé.
E eu acho que essa questão de nós estarmos sempre orando e buscando em Deus, entendermos o tempo dele, tendo maturidade para que a gente cresça, para que a gente amadureça no tempo divino, mas que a gente consiga entender como as coisas vão acontecer aqui no nosso Cronos. As coisas vão se encaixando para que no dia, na eternidade, a gente possa viver algo maravilhoso. Isso é lindo. E você, José? Alguma coisa? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, Agradecer. tá bom? Estou aqui hoje, gente. Hoje eu sou o neném da mesa, tá? Eu estou aqui com 2 professores de teologia. Chamou nós de velho Tem também, de novo. 2 seminaristas ali atrás, Gente, tem uma um equipe seminarista grande aqui. do lado. E assim, Literalmente, né, Anderson? eu Grande. estou só perguntando hoje, entendeu? Não estou adicionando nada pra não ser herege na frente do... Senão já ia Entendeu? ser, ó. Pois é. Então eu tô quietinho, tô na minha aqui hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que contribuem de muitas formas para que esse episódio aconteça. A Agência Vanzari. Nós precisamos agradecer também de todo o nosso coração ao Pastor Júnior, que gere este podcast juntamente comigo e com a Bia e toda a turma que está lá no grupo. São 15 pessoas que fazem esse projeto acontecer, gente. Pastor Rodrigo. Robson. Ó, que heresia. Eu acho que Pastor Robson, estou com o Erivelto. Pastor Rodrigo na cabeça, hein? Se for Pastor- o autor da Aleluia, pode me chamar daquele Aleluia. nome, pode, Que pode. aleluia, né? Pode. Pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado. Editora renovada agora. Renovado. Pessoal. Exato. Eu fui antigo. Olha, aleluia! Eu até fiquei me questionando o que era a aleluia. Ei, você trabalha lá, Nossa, Bia? Ô, Mistura renovada. Gente, que era do tempo Pastor Júnior, desculpa. Pastor Robson, muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que foi muito prazeroso para todos nós e para quem está assistindo também. Considerações finais? Agradecemos vocês É e muito agradecemos agradecimento. você. Ficamos por aqui, José? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Sejam sal da terra e luz do mundo. E um abraço. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal.